não era a minha programação estar aqui. Eu vim resolver umas coisas, fui ali no correio. E quando eu estava ali perto do correio, eu escutei. Aí eu disse, é o círculo de oração. Aí eu disse, eu vou lá orar um pouquinho, porque 2 horas eu vou trabalhar. E a nossa irmã Jeane me pediu para trazer uma palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero já pedir as minhas desculpas, pois eu não estou com as vestes adequadas, as vestes sacerdotais, mas quem vai falar é a palavra. Eu tenho aprendido com o Senhor, no meu pouco conhecimento, que primeiro precisamos ser moldados para depois transmitir. Eu tenho aprendido isso. E eu aprendi que quando a gente ora, muitas das vezes a gente é tão aperreado que a gente ora. E quando termina, a gente diz amém, muito obrigado. Só que se esquece de um detalhe, e é isso que eu venho aprendendo. Qual é o detalhe? Por exemplo, quando eu me sento para conversar com a irmã Jeane acerca de um determinado assunto, ela vai estar à disposição para me ouvir, não é verdade? Só que eu sei, e ela sabe, que quando eu terminar de falar, é a vez dela de falar. Então a gente precisa acreditar que o Deus que a gente dobra o joelho para falar é aquele que também fala. E muitas das vezes a gente ora e diz, tá bom, muito obrigado. Aí Deus disse, vai não esperar eu falar? E eu vivi isso alguns dias. Eu disse, Senhor, eu tenho muita dificuldade, eu sei que o Senhor me cobra para estar pela madrugada orando. Mas aí Deus tem me dado estratégia. Qual é a estratégia? Eu com muito sono, cansado, aí eu vou para o sofá. Eu sei que ali eu vou cochilar. Aí cochilo. Aí quando dá 11 horas, meia-noite, como eu não estou na cama, aí eu me acordo, com o olho cansado, vou no quarto, boto a roupa e vou orar. Aí caio lá. Aí quando pensa que não, o sono sai. Porque há uma necessidade. Como é que a gente se relaciona com Deus? Orando, irmão. Orando. A gente passa a ter intimidade com os céus. E há uma necessidade de cada um de nós. Eu quero trazer uma palavra. Eu estava em um determinado círculo de oração e lá eu descobri que o círculo de oração daqui do campo de Rio Largo está se baseando em Atos, capítulo 16 e o versículo 14. É esse? Vamos ler este texto, por favor, em nome de Jesus. Versículo 14, capítulo 16 de Atos, que diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Glória a Deus, amém.
Então, nós estamos diante de um texto que se trata de uma mulher por nome de Lídia. Esta mulher, a Bíblia vai dizer que ela era temente a Deus e que foi convertida ao cristianismo após ouvir Paulo pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ela ouvia, e o segredo está em ouvir. E o que ela estava ouvindo? Ela estava ouvindo palavras de um poliglota, ela estava ouvindo palavras de conhecimento humano, ela estava ouvindo o quê? Da boca do apóstolo Paulo. Ela estava ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente vai para a primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele não pregava por meio de sabedoria humana, por meio de palavras persuasivas, glória a Deus, humana. Mas ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana, glória a Deus, mas foi por meio de quê, irmão? Por meio de quê? Glória a Deus, do poder do Evangelho. Então, quando nós vemos que a Bíblia diz que esta mulher, ela ouvia e ficava atenta ao que Paulo estava pregando, a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração. Glória a Deus. Porque nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela merece toda atenção. E precisamos ficar atento, e não só ficar atento, mas ter a disposição de ser mudado, transformado pela mesma. Precisa ter uma disposição de cada um que ouve a palavra de Deus. E esta mulher, ela teve uma disposição de parar e ouvir. Por quê? Porque havia uma sede dentro daquela mulher de conhecer mais sobre Deus. Só que essa mulher era uma gentia, e ela era uma seguidora do judaísmo, e ela não entendia muito bem acerca do Evangelho de Cristo. Precisou ela ouvir Paulo pregar, precisou ela ficar atenta naquilo que Paulo estava pregando, para que o Senhor abrisse o seu coração. Glória a Deus, aleluia. É por isso que nós precisamos, na hora da palavra, estar atenta. E não só atenta, mas estar com disposição, aleluia, para atender aquilo que a palavra cobra de nós. Porque uma coisa é ouvir só por ouvir, e uma coisa é você ouvir, ficar atento e atenta àquilo que a palavra está dizendo e ter disposição para corresponder o que a palavra cobra de nós. Olhe, se não houve uma disposição a ouvir e Deus abriu o seu coração, o que acontece, irmão? O que acontece? Ela faz o que, irmão? Toma uma decisão.
Ela correspondeu. Ela correspondeu. Então, qual é a decisão? Batismo. E nós sabemos que o batismo é uma declaração pública da nossa fé. Então, quando ela ouve atentamente e se coloca na disposição de atender aquilo que ela ouviu, imediatamente ela toma uma decisão. E essa decisão foi de se batizar. Publicamente ela estava dizendo: a partir de hoje eu não sou seguidora do judaísmo. A partir de hoje eu declaro a minha fé nesse Jesus que Paulo prega. Aleluia. Então, vamos lá, passo a passo. Nós sabemos que esta mulher, aleluia, era rica. Essa mulher era o que, irmão? E qual era a profissão dessa mulher? Vendedora de quê? De tecidos. E esta mulher provavelmente era muito conhecida. E se você for observar, glória a Deus, aleluia, essa mulher, ela tinha muito conhecimento de alta patente. Esta mulher vivia uma realidade, glória a Deus, que muitos queriam viver. O seio do seu convívio não era de qualquer pessoa, mas ela não deixou, aleluia, que nem o seu status, que nem a sua influência, e nem as suas amizades, nem o seu dinheiro tirasse a sua atenção, aleluia, da palavra, da sede que ela tinha de conhecer mais a Deus. E nós precisamos ter cuidado, glória a Deus. E é aqui que eu quero pregar. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque eu sei que eu não estou aqui em vão. E essa palavra estava no meu coração já faz dias. Glória a Deus. Então, quando a gente vai estudar as Sagradas Escrituras, a gente se depara, glória a Deus, com a parábola do semeador. Quem conhece essa parábola? Todo mundo conhece. Então, quando a gente vai ver esta parábola, ela está contida nos 3 evangelhos conhecidos como sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E esta parábola do semeador, ela vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro, ela vai dizer que o semeador saiu a semear. E a parábola vai dizer que a semente, uma, caiu à beira do caminho. Ou seja, as sementes que foram semeadas foram pisadas e os pássaros as comeram. O segundo solo, aonde a semente foi semeada, glória a Deus, foi em um solo rochoso. Ou seja, elas brotaram, mas rapidamente, aleluia, sem raiz, secaram com o sol. A outra semente caiu entre os espinhos. As plantas cresceram, mas os espinhos as sufocaram. E a outra semente caiu em uma boa terra. Cresceram, produziram uma colheita abundante. Só que Jesus, ele vai explicar esta parábola. E ele vai dizer que esta parábola, a semente é a palavra de Deus.
E os diferentes solos, aleluia, representa o coração das pessoas que estavam ouvindo. Olha aí. Aí eu quero fazer uma pergunta e não me responda. Fique para você. Que tipo de solo você é? Que tipo de solo você é? Primeiro ele vai dizer que a semente que caiu à beira do caminho se trata de um coração endurecido. Olha, se trata de um coração endurecido. Representa aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo vem e rouba, antes que possa produzir fruto. São pessoas que têm um coração fechado para Deus. Glória a Deus. O segundo solo, rochoso, representa o coração superficial. Que coração superficial é esse? É aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. É aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Por exemplo, é como um culto abençoado, quando a palavra de Deus está sendo pregada e os irmãos, glória a Deus, não é verdade? Amém, se alegra, não é verdade? Só que a Bíblia vai dizer através dessa parábola que essas pessoas que têm um coração superficial são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Ou seja, quando vem as dificuldades, os problemas da vida, elas abandonam a fé. O terceiro, aonde a semente caiu, é entre os espinhos. Isso significa de um coração dividido. O que é um coração dividido? Quais são as pessoas que aceitam a palavra, mas as preocupações da vida, o engano das riquezas, os prazeres, o sufoco, o seu crescimento espiritual? São pessoas que tentam seguir a Deus, mas deixam se dominar por outras prioridades. São pessoas que decidem até seguir a Deus, mas decidem priorizar outras coisas na sua vida. Glória a Deus. E o quarto solo, aleluia, é um coração fértil. Olha, um coração fértil, que representa aqueles que ouvem, compreendem e praticam a palavra de Deus e produz fruto, ou seja, vive de forma transformada e impacta as outras pessoas. É o solo fértil. E eu acredito que nesta manhã eu estou pregando para pessoas que têm um coração aberto, atento à palavra de Deus. Glória a Deus. Mas entre esses quatro solos, eu quero falar só sobre um, que é a semente que caiu entre os espinhos. Eu disse a semente que caiu entre os espinhos. Eu já expliquei e eu quero fazer uma aplicação, glória a Deus, acerca deste versículo. É bem verdade, irmão, que nos dias atuais surgiu muitas distrações que podem impedir o crescimento espiritual e nos afastar de Deus. Eu disse distrações. Quando nós lemos a parábola do semeador e observamos que uma das sementes caiu sobre os espinhos, que passa a sufocar a semente, glória a Deus, da palavra. E hoje, esses espinhos podem ser representados por diversas coisas. Eu disse que esses espinhos
pode ser representado nos dias atuais por diversas coisas. Quais são as primeiras coisas que esses espinhos podem representar? Eu estou falando de distrações. Glória a Deus. Observe que uma das sementes caiu entre os espinhos. É aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebe, até que quer servir a Deus, mas com as coisas da vida passa a sufocar. E ela passa a priorizar, aleluia, glória a Deus, as coisas desta vida. Então, isso fala de distração. E qual é a primeira distração? É a tecnologia e as redes sociais. Eu disse a tecnologia e as redes sociais. O tempo, eu disse, o tempo excessivo, glória a Deus, no celular. É uma das distrações que muitos hoje estão se prejudicando com relação ao relacionamento com Deus. Quando você toma um tempo excessivo no celular, nas redes sociais, nos vídeos, jogos, isto pode roubar o nosso foco da leitura bíblica e da oração. Glória a Deus. Então, quando nós tomamos um tempo excessivo nas redes sociais, no celular, isso pode nos afastar da leitura da palavra de Deus e da oração. Glória a Deus. A comparação constante com a vida dos outros pode gerar ansiedade e insatisfação. Irmão, é um perigo quando nós, aleluia, fazemos comparação constante com a vida dos outros. É por isso, irmão, que nós não podemos ficar observando a vida de ninguém. Glória a Deus. A única coisa que nós devemos observar é o que Jesus nos ensina através da sua palavra. Porque quando eu começo a observar a vida dos outros, isso vai se tornar uma distração e eu perco o foco. Aleluia, glória a Deus. Quer que eu fale outro ponto? Eu vou falar. Aleluia. Quem já ouviu falar de fake news? Quem já ouviu falar? O que é fake news? Quem pode me dizer? Aleluia. Fake news é simplesmente um conteúdo negativo que pode desviar nossa mente do que é verdadeiro e edificante. Muitas vezes a gente está tão focado no fake news, em conteúdo negativo que não nos traz proveito, que não nos edifica, que pode desviar a nossa mente e nós ficarmos distraídos e desapercebido daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Cuidado. Muitas pessoas estão ligadas nesses conteúdos e estão se contaminando. Glória a Deus. Preste bem atenção. Outro ponto: preocupações excessivas. Preocupações excessivas se torna uma distração. Aleluia, glória a Deus, para as nossas vidas. Por quê? Ansiedade com um futuro, com uma carreira, com um dinheiro, aleluia, e a segurança, glória a Deus, financeira, isso pode fazer com que a gente perca a nossa confiança em Deus. Por quê? O que Jesus nos ensinou acerca da ansiedade, aleluia, das preocupações, o que Ele nos ensinou? Olha, vocês não podem ficar preocupados, ansiosos com aquilo que vocês vão comer, com aquilo com que vocês vão se vestir. Observe as aves, observe os meus cuidados, aleluia. E vocês que são a imagem e semelhança minha, será que eu não vou cuidar? Aí ele diz: busque em primeiro lugar o meu reino, que as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente começa a ficar ansioso, preocupado com o futuro, com a nossa carreira, com o dinheiro, a gente
deixa de buscar o reino de Deus, a gente perde o foco. Isso é distrações que precisamos ter cuidado. Outra distrações que pode nos tirar, aleluia, da presença do Senhor: materialismo, uma busca por sucesso, desejo por riqueza, status, pode nos levar a colocar, aleluia, o trabalho e o dinheiro acima de Deus. Quantas pessoas hoje, por estar distraído, aleluia, por estar apegado ao materialismo, uma busca, aleluia, por sucesso, aonde eles começam a desejar as riquezas, o status, a fama, e termina colocando tudo isso acima de Deus. A um ponto de dizer: eu não tenho mais tempo de estar na igreja. Teve um rapaz que eu acho que foi ontem, lá no setor onde eu trabalho, na produção, e ele chegou e disse: rapaz, esse horário aqui é bom, mas para a gente que é cristão é ruim, porque a gente perde os cultos. Aí veio uma palavra no meu coração. Eu olhei para ele e disse: meu querido, deixa eu te dar uma palavra. Aleluia, glória a Deus. A vida cristã não está pautada em estar em 24 horas dentro da igreja. A vida cristã, aleluia, glória a Deus, é uma vida diária com Deus. Se você pega de 2 até 10, não pode estar no culto, mas durante a manhã você tem o seu quarto para orar, você tem a Bíblia para meditar, aleluia, glória a Deus, e se edificar no Senhor, aleluia, glória a Deus. O que não pode é você ficar distraído com as coisas desta vida. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele falou: aquele que está, aleluia, militando, aleluia, glória a Deus, no evangelho do Senhor, está, aleluia, em uma batalha, glória a Deus, está em uma guerra. O apóstolo Paulo disse: não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Então, temos que ter muito cuidado com as distrações. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a gente está tão distraído que a gente abre a nossa televisão, liga a nossa televisão e vai assistir aquela série, aquele filme que a gente gosta, e quando pensa que não, o tempo todinho foi roubado, e o tempo que nós teria que estar de joelho orando, a gente passou distraído com aquela série. E você acha que isso não aconteceu comigo? Aconteceu. Muitas das vezes eu tinha que receber um chamado de Deus, um aviso de Deus, um alerta de Deus, porque quando Deus ele avisa, ele alerta, porque ele ama. Aleluia. Quantas das vezes eu ficava distraído, chegava em casa, ligava a televisão e ficava nas séries, nos filmes e até mesmo nas pregações. Só que quando eu ia ver, o tempo todo foi roubado e eu não tive tempo de orar e nem de ler a palavra. E a minha esposa, usada por Deus, aleluia, glória a Deus, chegava e dizia: meu filho, você está tomando muito tempo aí. Quando pensa que não, uma irmã de fora, de longe, ligava para mim. Pode acreditar, isso é negócio de Deus. Uma vez eu estava conversando acerca desse assunto com a minha esposa dentro do quarto. Quando pensa que não, meu telefone toca. Quando toca, é uma irmã de oração. E essa irmã de oração é minha mãe até hoje, espiritual, mulher de Deus, mulher que quando ora, Deus responde. Aleluia. Você não vê ela, mas é uma mulher de oração. E eu no quarto conversando com a minha esposa, ela liga. Quando ela liga, eu atendo o celular, do nada ela diz: meu filho, Deus precisa de você na oração. Quantas pessoas Deus despertou acerca do meu ministério, e eu sempre fiquei atemando, aleluia, e Deus dizendo: eu tenho coisas extraordinárias, mas eu preciso que você desça na oração, aleluia. E quantas vezes que eu comecei a descer na oração e fui para cantos pregar, e a minha esposa é testemunha, e
Deus fazer um mover que até eu mesmo fico admirado naquilo que Deus ele faz. Por quê, meu irmão? Quando você, aleluia, sai da distração, aleluia, e vai para o joelho e para a leitura da palavra, Deus desce com seus mistérios na terra. Aleluia. Crente que vive na oração, crente que vive de joelho, aleluia, não é enganado. Disse o quê? Não é enganado. Meu Deus do céu, olha para cá, isso é testemunho da minha vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esta irmã que eu falo que é minha mãe espiritual, é uma mulher que guerreia muito na oração, aleluia, glória a Deus. No período que eu estava, aleluia, espiritualmente caído, posso dizer assim, que para mim não existia mais jeito, por tudo que aconteceu na minha vida. Escute, aleluia, glória a Deus. Quantas das vezes eu fui levado até a casa dessa irmã, e essa irmã disse: meu filho, vamos orar para Deus mudar o quadro. Só que teve uma vez que ela foi orar e Deus disse para ela o que estava acontecendo comigo. Você já chegou alguém para você dizer assim: irmão, ore por esta causa? Já chegou? E às vezes você ora e nada acontece. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não está indo na origem do problema. Aquela mulher, aleluia, que foi atrás de Jesus, ela clamou e disse assim: Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu já preguei sobre essa passagem, uma mensagem que Deus me deu. Sabe o que é? Sabe o que isso aqui quer dizer? Que aquela mulher teve discernimento espiritual para saber que tipo de problema a filha dela estava passando. E o problema que a filha dela estava passando não era de origem física, era espiritual. Muitas das vezes a gente está orando por algo, mas não sabemos a origem. E muitas das vezes o problema é espiritual. Aquela irmã olhou para mim e disse: a partir de hoje eu vou orar diferente por você. Aí eu tomei um susto. Ela disse: eu vou orar para Deus te libertar. Aí eu tomei um choque. Eu disse: irmã, mas você sabe da minha vida, eu sou crente. Aí ela olhou para mim com o olhar dela e disse: não é essa a libertação, é algo que Deus me mostrou, é sentimento. Olha, esse sentimento que você tem é uma paixão que lhe domina, e Deus vai te libertar. Irmão, só Deus sabe do processo que eu passei e a libertação que Deus fez na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa: precisamos estar atenados à voz de Deus, porque muitas das vezes aquela reação lá dentro da tua casa, a reação entre aquele teu parente, não é ele não, às vezes é de origem maligna, e você precisa na hora ter poder e autoridade, não para combater com ela, mas para cair de joelho e dizer: Jesus, eu sei quem é aquilo ali eu sei. E só quem pode resolver problema espiritual é aquele que tem todo o poder. Glória a Deus. É por isso que nós precisamos, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, não ficar distraído com as distrações desta vida. Glória a Deus. Lídia, ela não se permitiu ficar distraída, mas ela ficou atenta. Imagine se ela ficasse distraída, irmão, com as roupas que ela tinha que entregar. Ela trabalhava com o quê? Será que ela não tinha muitas clientes que estavam à espera? Aleluia! Será que naquele dia não tinha entrega para fazer? Mas ela disse: eu não posso me distrair, eu tenho que ouvir. Aí Deus se agradou, abriu o coração dela e a palavra foi injetada. Glória a Deus. E o solo se tornou fértil. Que tipo de solo você é hoje? Oh, aleluia.
A semente está aqui, aleluia, e ela está procurando um solo fértil para germinar neste solo e através desse solo dar muitos frutos para a glória de Deus, amém? Já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.